Boa noite, queridos irmãos. A paz do Senhor. Estamos aqui nessa noite maravilhosa, nosso culto da vitória. E é um tempo muito especial para todos nós, em poder compartilhar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração nesses dias. Como todos nós sabemos, nós vivemos num tempo difícil, um tempo onde as pessoas têm procurado respostas para os seus conflitos, para a sua ansiedade, para os seus medos. Mas eu já quero dizer inicialmente que Jesus, Ele é a resposta de Deus para a sua vida, para os seus conflitos, para o seu medo e para a sua ansiedade. Porque às vezes nós estamos em algumas rodas na nossa família, ou algum momento que a gente consegue ter contato, e muitas vezes as perguntas para nós é o que Deus tem para nós. As pessoas têm refletido muito sobre a vida e também sobre a morte. Mas nessa noite eu quero falar com você sobre vida. E eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus, que está lá em Tiago, no capítulo 4. Tiago é uma carta para a igreja, o povo que estava disperso. E eu quero compartilhar com você, capítulo 4 de Tiago, a partir do verso 13 até o verso 17, que diz assim a palavra de Deus em Tiago 4, a partir do 13, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Que você possa curvar a sua cabeça aí na sua casa, e eu quero orar com você. Querido Deus, no nome de Jesus, nós somos gratos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a nossa família, com a nossa cidade, com o nosso estado, com a nação, com o mundo, ó Deus, diante dessa pandemia que temos enfrentado. Mas como já disse, o Senhor Jesus, Ele sim é a resposta para o ser humano, para toda a humanidade, Pai. Que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesse tempo, Deus. Com certeza a nossa vida realmente ela vai mudar, mas que ela mude para melhor, para que nós possamos viver sempre confiantes em Ti e na Tua presença, Senhor. Eu te peço agora que o Senhor me use como um vaso de honra nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos que nos assistem pela internet, a carta de Tiago ela é muito prática. A carta de Tiago, ela não é uma carta que fica enrolando com muitas questões, ela é muito prática. E é considerado o provérbio do Novo Testamento. E várias aplicações práticas e diretas são encontradas nela. Se você ler a carta desde o primeiro capítulo, o capítulo inteiro, de 1 até o capítulo 5, você vai ver que Tiago ele fala de coisas práticas para a nossa vida cristã, que nós devemos realmente viver aquilo que nós falamos, ou seja, viver a vida correta na presença
de Deus. E no trecho que nós lemos, Tiago ele se propõe a falar da brevidade da vida. Vida e como precisamos confiar em Deus. E fica claro que ele responde uma pergunta que talvez todos nós já fizemos e fazemos nesse tempo. O que é a vida? O que é a vida? Esta é uma resposta que muitas pessoas têm procurado. O que é a vida? Então Tiago, nessa carta, nesse texto que nós lemos, ele aponta 3 erros que muitas vezes nós cometemos, mas também eu quero compartilhar 3 atitudes que nós precisamos ter e desenvolver na dependência e nos propósitos de Deus para a nossa vida. E o primeiro erro que nós temos aqui, que eu quero compartilhar com você, e depois eu vou te dar a resposta da palavra de Deus, é que nós muitas vezes vivemos na independência de Deus. O texto que nós lemos do versículo 13, na parte A, ele vai dizer: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Então nós percebemos aqui que é uma decisão do homem. Ele tem o desejo de fazer alguma coisa. E quando nós lemos esse versículo, nós podemos pensar assim: mas que mal existe em planejar? Que mal existe em decidir sobre meus negócios, sobre o meu tempo? Que mal existe nisso? Mas a questão principal é que Tiago está falando com pessoas que já confessaram, que são cristãos, confessaram que pertencem ao Senhor, mas que muitas vezes na prática, no seu dia a dia, não colocam seus planejamentos, as suas decisões na presença de Deus. Ou seja, na prática, na teoria, né, melhor dizendo, na teoria nós dizemos: eu sou cristão, eu confio em Deus. Mas na prática, muitas vezes, nós vivemos como se Deus, Ele não existisse. E a pergunta que nós devemos fazer sobre esta fala é que: onde está Deus em seu projeto? Onde você coloca Deus no seu tempo? Onde você tem colocado Deus nos seus negócios? Porque em nenhum lugar nós encontramos muitas vezes Deus na nossa vida, Deus nos nossos projetos, Deus nos nossos sonhos. Todas as vezes, as decisões muitas vezes que tomamos, ela tem se baseado no ser humano. Nós temos tomado as decisões muitas vezes de forma humana e não na presença de Deus. E nós estamos vivendo numa sociedade em que Deus foi colocado à margem. Um mundo no qual Deus não faz parte. Um Deus que infelizmente ele é só lembrado no momento do caos, no momento do conflito, no momento da ansiedade, no momento da adversidade. Um Deus que muitas vezes não tem nada a ver com a minha vida. Um Deus que não tem nada a ver com a minha sexualidade. Um Deus que não tem nada a ver com os meus estudos. Um Deus que não tem nada a ver com os meus negócios, com a minha carreira, com o meu tempo, com a minha família, com os meus sonhos, com os meus projetos. Deus não tem nada a ver como eu administro a minha vida. Ou seja, eu sou autossuficiente, sou eu quem mando, sou eu quem toma as decisões próprias do meu jeito. Aliás, Deus, muitas vezes a gente pensa assim: aliás, Deus, se o Senhor não atrapalhar, já ajuda muito. Pessoas pensam dessa forma. Esses dias eu vi um post, onde o postzinho, o desenho era uma igreja, onde a porta estava fechada e Jesus do lado de fora batendo. Eis que estou à porta e bato. E as pessoas na porta segurando: não deixa ele entrar, não, vai que ele vai querer mudar tudo, né? E muitas vezes na nossa própria vida, na nossa casa, muitas vezes nós não permitimos que o Senhor esteja lá para dar a direção correta para nós. Mas a pergunta que foi feita é:
O que você vai fazer com a única vida que você tem? Porque a palavra de Deus diz que o homem está condenado a morrer uma única vez. Então, ou seja, nós temos uma vida só. Nós não somos como gatos que têm 7, nós somos homens e mulheres que temos uma vida. Então a pergunta é: o que você vai fazer com essa única vida? Então quero te dar a resposta baseada na palavra de Deus, que é: viva plenamente a sua vida como um presente de Deus. Viva plenamente a sua vida como um presente de Deus. Em Eclesiastes 11:8 você vai ver dizendo assim: por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Nós sim precisamos desfrutar da nossa vida, porque a vida foi dada pelo próprio Deus. O Senhor Jesus em João 10:10, ele, na parte B, ele vai dizer: eu vim para que tenha o que? Vida, e vida plenamente. Ele nos deu a vida. Você precisa realmente viver e não simplesmente existir. Então viva plenamente como um presente de Deus para você. Você não pode ver a vida simplesmente passando da arquibancada como se estivesse assistindo ela passar. Você não pode assistir tudo isso que acontece à sua volta e não se entregar de fato a uma vida cheia de significado. Você precisa sair do controle automático e tomar decisões sábias na única vida que você tem. Então viva essa vida plenamente. Você só tem esta vida aqui na terra. Então faça bom uso dela. Use ela muito bem, plenamente. Veja a bênção de viver inteiramente entregue aos propósitos de Deus. Olha só esse texto que eu vou ler com você agora, que está lá em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso do 19 e 20. Olha só que palavra maravilhosa, que é um viver inteiramente entregue aos propósitos e aos planos de Deus. Diz assim a palavra de Deus: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho. Isto é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Olha só que coisa maravilhosa, queridos. Que bênção de viver inteiramente entregue aos propósitos de Deus. Deus, Ele nos abençoa, como o texto diz. Deus nos concede riquezas, nos concede bens, nos capacita para quê? Para que nós possamos o quê? Desfrutarmos dessa vida e sermos felizes com o trabalho que Ele nos deu. E quando nós vivemos dessa forma, como o texto diz, você não vai ficar pensando que a vida simplesmente aqui você está de passagem. Porque Deus o que? Ele mantém o nosso coração ocupado com alegria, com coisas boas. E é isso, é assim que nós devemos viver na presença de Deus. Então, viva plenamente a sua vida como um presente de Deus. Um outro erro que nós cometemos muitas vezes, e o que nós temos visto muito nos nossos dias, é o desejo insaciável de possuir. É um desejo muitas vezes incontrolável. O texto que nós lemos de Tiago no versículo 13, na parte B do texto vai dizer: passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, ou irá gerar lucro para nós. E uma das características mais marcantes do mundo contemporâneo, queridos, é o consumismo. O consumo ele tem sido apontado como organizador da nossa vida, da vida cotidiana. Tudo gira em torno dele. É como se o mundo gritasse em alto e bom som: diga-me o que consomes e te direi quem você é.
Diga-me o que consomes e te direi quem és, quem é você. Porque as pessoas, queridos, elas são julgadas muitas vezes por aquilo que ela possui e não por aquilo que ela é, por aquilo que elas são. Isso gera no ser humano um desejo de possuir mais e mais, melhores bens, fazendo com que ele viva sempre nessa busca insaciável por aquilo que não é pão. Tanto é que você percebe nos dias atuais, penso eu que as pessoas não têm consumido tanto bens, por quê? Porque o que importa agora é o alimento diário, é o pão, né? É o arroz, é o feijão. É claro, queridos, eu não quero aqui dizer para você que você não pode ter bens, que você não pode ter suas coisas, não é isso. Mas é saber aonde está o seu coração realmente, de fato. E com esse domínio que nós temos vivenciado da tecnologia, não é? Das grandes produções publicitárias e a agilização dos processos de fabricação. Então novos produtos, eles são lançados quase que diariamente. Todo dia surge algo novo, um celular novo, melhor que o outro. E nessa ótica, o mercado consumidor tem o quê? Como base o quê? A insatisfação humana. Como que um combustível para o que? A contaminação desse ciclo consumista, gerando o que? A movimentação contínua do mercado. E você percebe que há uma insatisfação humana, e através dessa insatisfação é que o mercado gira em torno disso. Porque quando você está insatisfeito, ele quer colocar mais coisa para você adquirir, para você consumir. E se a gente fosse tentar aqui definir realmente uma palavra, um sentimento, que toma conta do coração do homem, o que é a insatisfação. A insatisfação, ela está muito latente hoje nas pessoas. Então, ao permitirmos que essas coisas dominem o nosso coração, corremos o risco de que a nossa oração seja o que? Moldada por elas. Então, a única coisa que saberemos dizer em oração é o que? Dá-nos, Senhor. É pedir, dá isso, dá aquilo. Mas na contramão, queridos, desse sentimento, o apóstolo Paulo, ele declara para Timóteo, no 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 6 e 11, eu vou ler aqui, diz assim, olha só. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Entenda, queridos irmãos, que está me ouvindo e amigos, não estou aqui querendo dizer que ter dinheiro é algo errado. Mas colocar o dinheiro como um Deus na nossa vida, isso sim está errado. Percebe que nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o apóstolo Paulo nessa carta, Timóteo, ele está dando uma exortação, está dando uma direção, para ele tomar cuidado, para que ele não venha cair nessa questão que pode te levar ao erro. Então entenda, como eu já disse, não estou aqui para querer dizer, proibido, você não pode ter dinheiro, não é nada disso. Eu não estou aqui para falar de teologias, de doutrina, mas eu quero dar uma palavra prática para a sua vida, para que a partir desse tempo ruim que você tem vivido, que você possa refletir de fato o que é a vida. Como tem assim sido a minha vida lá atrás, e como ela está agora, e como ela vai ser daqui por diante. Porque muitos pensam que o dinheiro ele é um objeto. Mas o dinheiro é muito mais que um objeto, ele é quase uma personalidade. Que possui o que? Muito o que? Persuasão na vida de muitas pessoas. O dinheiro move, o dinheiro seduz.
E você vai precisar dizer em algum momento da sua vida ao dinheiro que quem manda na sua vida é você mesmo. É você, nessa questão das suas finanças. Mas a pergunta, o que você vai fazer com a sua única vida? A resposta é: reconstrua seus princípios e valores na perspectiva divina. Reconstrua seus princípios e valores na perspectiva divina. A palavra de Deus em 1 João, no capítulo 5, 20, vai dizer assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É nele que nós devemos reconstruir os nossos princípios e os nossos valores. Porque muitas pessoas, elas estão vivendo intensamente, se entregando, se aplicando em atividades, com muita determinação, e muitas vezes repletos do que? De fé. Porém, o que tem determinado muitas vezes a sua busca são em valores, sinceramente, o que? Errados. E é nisso que nós temos que tomar muito cuidado. Atente bem para a sua própria vida, palavras do apóstolo Timóteo. Atente bem para a sua própria vida. Então, querido irmão, irmã, amigo que me ouve nessa noite e me assiste aí pela internet. Eu não sei como você tem vivido, como estava, mas talvez seja o momento de você começar a reconstruir os seus princípios, os seus valores, nessa perspectiva. Numa perspectiva divina, numa perspectiva dos céus, na palavra de Deus. Portanto, então, atente bem para a sua própria vida. E o terceiro e último erro, queridos, é a falta de consciência da brevidade da vida. A falta de consciência da brevidade da vida. O texto que nós lemos no versículo 14, Tiago 4, diz assim: vocês sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E esse exemplo que Tiago dá, muitas vezes nós acordamos pela manhã e você chega a ver aquela neblina, não é? Está assim meio alta, daqui a pouquinho, né, vai dando, o sol vai clareando, ela vai sumindo, daqui ela some e muitas vezes você nem percebe. Então, o que é a vida? O que é a vida? Então, cuidado com esse erro, com a falta de consciência da brevidade da vida. A vida ela é breve. A vida ela passa muito rápido. E Tiago aqui ele está revelando pessoas que vivem na falta de consciência do que é a vida. Pessoas que não sabem o que é a vida de fato. Pessoas que vivem o que alienadas em busca dos seus próprios interesses, mas esquecem que a vida ela passa muito rápido. Exemplos muito simples, talvez para nós aqui, para a gente poder entender essa brevidade. Pessoas, é como se toda manhã quando você olha para o seu espelho de manhã, e parece que você só quer estar sempre bonito, né, de boa aparência, como se a vida fosse somente isso. Há pessoas que parece que estão vivendo uma vida como se estivesse num parque de diversão somente para se divertir, para se alegrar. Isso realmente é legal. Ou aquele que está numa corrida, ele quer chegar primeiro, ou numa maratona, ele quer conseguir ter forças físicas para chegar no final, mas somente para isso e mais nada. Então o texto nos revela, para que nós tenhamos consciência sobre a vida, o que de fato é a vida para você, como você tem vivido, como você tem se entregado ao Senhor nesse tempo. E a falta dessa consciência da brevidade da vida faz com que a pessoa, aquela fique se individualize nas suas próprias buscas e perdendo a realidade realmente do que está à sua volta. Até qual é a sua vocação.
Ou seja, a sua missão na terra, o seu propósito de vida. E quando ela fica nesse mundo tão individualista, ela acaba se esquecendo que Deus deu uma missão a ela. Ela tem um propósito de vida, ela tem uma missão nessa terra, e muitas vezes ela se esquece. E muitas pessoas vivendo uma vida que de fato não sabe por que está aqui. Eu quero usar um exemplo aqui. Na verdade são dois. Eu fiz um plágio aqui. O pastor Silas, numa das suas mensagens, ele já deu esses dois exemplos sobre a vida. E geralmente ele sempre, quando ele entra nesse tema de vida, geralmente ele fala do menino comendo com a tigelinha de jabuticaba, que é um poema, né, de Rubens Alves, que é a jabuticaba, né? Que ele fala que a vida é como um menino que tinha diante de si uma bacia cheia de jabuticabas. E ele então, como ele displicentemente, depois ele só começa o quê? Roer o caroço. Ele foi tão acelerado ali, né, querer fazer aquilo, comer as jabuticaba. Depois ele só ficou com os caroços. Então é uma questão de você refletir o que é a vida. Realmente, de fato, às vezes a gente é assim. Né, Deus te dá uma coisa legal que é para você ter o discernimento, viver aquilo, mas muitas vezes na pressa você faz, depois você só fica roendo o caroço. E um outro exemplo foi da Candy Chang, que é uma artista lá de... me lembro da cidade, Nova Orleans, que foi destruída ali acho que foi um furacão, por uma grande enchente a cidade. E ela perdeu umas pessoas queridas, né, entes queridos, e aí ela fez um mural ali diante de uma casa ali, colocou uma frase que era: antes de morrer, quero pontinho. E as pessoas foram ali, então elas escreviam o que ela queria fazer, antes dela morrer, o que ela faria. E ali você tem N respostas, desde as mais simples até as mais sábias, talvez, enfim. Mas ela escreve também uma frase que eu achei muito interessante, que ela diz assim: nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo a pensar sobre a morte, mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer. Traz clareza à nossa vida. Eu sei, queridos, que falar de morte é muito terrível, é muito triste. E como já tenho dito outras vezes, que a nossa vida eterna é algo muito longo, não é? Ela começa aqui na terra. A nossa vida eterna já começou aqui. Porque as pessoas elas pensam que a vida eterna ela vai se iniciar depois da morte. Na verdade, ela já começou. E às vezes é um assunto que nós temos que falar com coragem para que tenhamos clareza sobre a nossa vida. Porque a nossa vida que nós vivemos nessa terra, é ela que vai refletir no céu. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E outra pergunta talvez que eu faço para você nessa noite é: se você soubesse que você iria morrer daqui a 5 anos, vou colocar um tempo mais longo, para você não ficar tão assustado, quais seriam as suas prioridades a partir de agora? Como eu disse, queridos, nós estamos vivendo um tempo difícil. E olha só que coisa triste. Ontem, o pai de uma querida irmã nossa aqui, da nossa igreja, faleceu. E eu e o pastor Silas estivemos no velório. E a família, infelizmente, não pôde nem velar o seu pai. Caixão lacrado, chegou ali, simplesmente já levou. Para enterrar, não puderam ter aquele momento de despedida. E a gente precisa, queridos, refletir sobre isso. O que é a vida? O que é a nossa vida? Então, o que você vai fazer com a sua única vida? E a resposta que eu tenho
para a gente já finalizar. Desfrute o sabor de uma vida totalmente entregue a Deus através de Jesus. Desfrute o sabor de uma vida totalmente entregue a Deus através de Jesus. O salmista Davi, no capítulo 34, no verso 8, ele diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Como é bom, queridos, você sentir esse sabor dessa vida plena, totalmente entregue a Deus através de Jesus. Uma vida vivida para Deus é uma vida leve, é uma vida pura, é uma vida veloz, mas é uma vida que traz prazer. Mesmo com problemas imprevisíveis e possíveis dificuldades a serem enfrentadas no nosso dia a dia, não existe vida realmente feliz longe de Deus. A coisa preciosa e maravilhosa que existe para nós como seres humanos, se você conhece a Deus ou não, é você viver perto dEle, é você se aproximar dEle. É isso que te dá vida plena, é isso que te traz satisfação. Porque poucas coisas na vida são melhores do que você saborear algo que você gosta, não é verdade? Eu já disse algumas vezes, e já até postei, que eu gosto muito de pudim de leite, não é? Então eu tive que aprender a fazer o pudim de leite. Né? Existem muitas pessoas aí hoje que estão craques, né, em fazer doces, salgados e comidas. Mas o que é gostoso é você depois saborear aquilo que você fez, não é verdade? Porque talvez se você pegar ali os ingredientes, você vai lá pôr o ovo, o leite condensado, o leite, você olhando para ele assim, ele não vai gerar nada para você, você não vai sentir o sabor do doce, você não vai sentir o gosto daquele pudim, assim como você faz uma comida maravilhosa. Então, mesmo que eu tente explicar o sabor de algo, é impossível transmitir como ele é realmente, não é? Eu posso descrever que esse pudim ele é doce, que ele é perfeito, que ele é gostoso, né? Posso associá-lo com algum sabor semelhante, mas não é possível conhecer de fato o gosto sem de fato você experimentar, sem você degustar, sem você sentir, né, o sabor do doce na sua boca. Assim também é a vida, queridos. Assim também é a vida com Jesus. Você precisa crer, você precisa entregar a sua vida a Ele, fazer a sua oração, pedir que você mesmo peça perdão a Deus, pelos seus pecados, pelos seus erros, para que você realmente de fato possa experimentar uma vida melhor. Então, qual é o sabor da sua vida? Qual tem sido o sabor para a sua vida? O que você tem experimentado? A palavra de Deus diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em Provérbios diz: pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, e todos que me odeiam amam a morte. Encontra o sentido da vida quem encontra Deus através do seu Filho Jesus. A palavra de Deus, para mim concluir, em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus, palavras de esperança, palavras onde nos
nos leva a uma nova expectativa daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E que nós possamos realmente, de fato, queridos irmãos, irmãs e amigos que nos assistem, que você possa viver uma vida plena como um presente de Deus. Que nesse tempo você possa reconstruir seus princípios e valores na perspectiva de Deus, na perspectiva do céu, daquilo que Deus tem para você. E que você possa desfrutar esse sabor de uma vida totalmente entregue a Deus através de Jesus. Essa é uma palavra que nos leva a refletir sobre então a vida. E como eu disse no início da minha mensagem, muitos querem as respostas, mas Jesus, Ele é a resposta de Deus para a sua vida. Jesus é a resposta de Deus para o seu conflito, para a sua dor, para o seu medo e para a sua ansiedade. Que nessa noite você de fato possa entregar a sua vida a Ele. Você, querido irmão que me assiste nesse momento, eu quero fazer uma oração. Eu queria que você agora fechasse seus olhos aí na sua casa. E eu vou fazer uma oração aqui bem pausadamente, para que você também possa repetir comigo aí na sua casa. E também eu quero dizer a você que aí ouviu essa mensagem, ouviu esta palavra, e talvez você queira uma oração, você pode colocar o seu comentário aí, coloca o seu contato, nós da equipe pastoral vamos estar ligando para você, fazendo uma oração com você. Se você quer um aconselhamento, está passando por um tempo difícil, buscando talvez uma direção do Senhor, nós estamos aqui para ajudá-lo. Então você pode sim colocar aí nos comentários, e nós entraremos em contato com você, em nome de Jesus. Então feche seus olhos, eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Faça essa oração de decisão em alta voz aí na sua casa. Diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesse o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abro a porta do meu coração e Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Te agradeço porque me aceitas assim como eu sou. E perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos e propósitos para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, que veio do céu para a sua vida. Viva uma vida plena na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.